Bem-vindos à Cabine do Filme, programa do podcast Rabiscos. Meu nome é Carolina Pedrosa, também conhecida como Carol, Caro, K. E eu estou aqui para mais um episódio muito especial desse podcast que eu gosto tanto. Quero começar mandando um beijo enorme para o Tadeu, para a Lua, para o Alisson, o pessoal do Rabiscos, que faz esse podcast ser tão especial quanto é, e todos os nossos convidados, nossos amigos, vocês que escutam, que comentam, simplesmente que passam um tempinho aqui com a gente todas as terças no podcast literário com o Tadeu Rodrigues e as quintas comigo aqui na Cabine do Filme. O podcast literário Rabiscos tem mais de 3 anos já, o Tadeu trazendo muita literatura de qualidade, de autores contemporâneos que estão escrevendo muita coisa boa. E eu sou muito fã do podcast praticamente desde que começou. E eu sempre gostei muito de ler, mas nos últimos anos, quando eu comecei a escrever mais, a escrita foi cada vez mais se tornando parte da minha vida e a literatura junto. E vocês sabem que eu também sou apaixonado pelo cinema, né? Então, são duas paixões minhas que se conversam, e poder participar e poder estar aqui na cabine do filme, do podcast Rabiscos, desde junho do ano passado, é uma honra muito grande para mim, porque eu consigo aliar essa questão da literatura, está aqui no podcast Literário Rabiscos, escutando o Tadeu, os convidados, aumentando minha lista de leitura, sempre comprando livros novos, conhecendo novos autores. E quinta, eu posso falar com vocês sobre cinema, que é uma outra grande paixão que eu tenho, e que está me expandindo demais. Falar sobre cinema é uma coisa que, assim, qualquer pessoa pode falar, né? Se falar sobre arte em geral. Mas quando a gente se propõe a falar num programa, né, num podcast, a gente tem que estudar mais, a gente tem que se informar mais, para não dar uma de Glória Pires ali, né? De prefiro não opinar. Então, eu estudo bastante, eu vejo, revejo os filmes, convido os meus convidados, a gente se prepara, a gente conversa antes. E é um prazer enorme, assim, de junho para cá eu vi muito filme, me aprofundei em muitos temas, eu estou participando também do clube do filme, né, do Márcio Salem, do Cinema com Crítico, inclusive um grande beijo para o Márcio, um amigo incrível, e lá eu tenho conhecido muita gente especial que fala de cinema, que está fazendo um trabalho legal, trazendo outras perspectivas da sétima arte, né, porque é o que eu tento fazer aqui, trazer a perspectiva da psicanálise, dos animes, fazendo lista de melhores filmes, falando sobre diretores, roteiro. O cinema tem muitas facetas, e a ideia é que esse podcast seja cada vez mais abrangente e também que te abrace como ouvinte. Uma das coisas que eu quero trazer para cá também é o cinema nacional. Como eu já falei anteriormente, eu falo a gente porque eu também tenho ainda um certo preconceito, a gente tinha, né, mas assim, a gente fica com a ideia que cinema nacional é muito cinema de favela, de violência ou comédia pastelão, e não é, é muito mais do que isso. E tem muita gente boa fazendo muito trabalho legal, e eu quero trazer, de fato, mais cinema nacional para cá, então vocês podem ver que sempre vai ter uma coisa ou outra que eu vou comentar, que eu vou citar, porque vale a pena a gente conhecer o que é nosso também. E assim como literatura nacional, a gente lê na nossa língua, a gente vê filmes do nosso país, é uma outra identificação, é um outro sentimento e é muito especial. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque o episódio de hoje, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre cinema a partir da ótica do meu livro, Cartas aos Cinéfilos, Crônicas de Cinema. É um jabazinho agora que eu vou falar para vocês um pouco do livro, mas a ideia é que eu vá sorteando livros, abrindo aleatoriamente aqui, sorteando filmes aqui do livro e falando do filme para vocês e por que eu trouxe esse filme para o livro e por que eu gosto tanto desse filme. Como eu falei, eu sou muito apaixonada por literatura e por cinema, e o meu primeiro livro, Cartas aos Cinéfilos, Crônicas de Cinema, que saiu em 2018, né, o lançamento foi em 2019, são crônicas a partir dos filmes, então eu escolhi alguns filmes, 90 filmes, e eu fiz crônicas deles, escolhendo algum elemento do filme para que pudesse mudar a nossa vida, que pudesse afetar a nossa vida. Então, eu queria muito que fossem filmes que tivessem algo a dizer, e também eu coloquei os meus filmes favoritos, né? Obviamente, tem muitos musicais, mas eu queria colocar filmes como Poderoso Chefão, como Alto da Compadecida, e aí foi um pouquinho mais difícil achar uma linha do que eu realmente achava que podia ser útil para nossas vidas. Eu queria que fosse um livro positivo, né? Trouxesse filmes diferentes. Não falo de spoiler, não analiso finais, são crônicas leves de 1 a 2 páginas. Essa foi a proposta desse livro. Depois dele, eu vi muitos outros filmes, eu escrevi muito mais no meu blog, inclusive tem muito mais coisa, no meu Instagram, o Cartas de Carolina também tem. E em 2020, eu lancei meu segundo livro, que é um livro de poesia, chama Aos Sonhadores. Esses são poesias que não têm relação com o cinema, né? Vocês sabem que eu sou poeta também, então esse foi meu segundo livro. Mas voltando ao primeiro,
É um livro que eu gostei muito de escrever. Às vezes eu colocava a trilha sonora do filme, às vezes eu simplesmente revia o filme e já escrevia, ou escrevia a partir das minhas memórias. E tem muito filme ali famoso, conhecido, mas tem muita coisa que também não é tão conhecida. Eu fiz uma busca ativa, assim, nos últimos 10, 20 anos sobre os Oscar de melhor filme internacional, e eu vi que tem muita coisa que acaba passando batido, ou que a gente vai descobrir depois. E como diz aquela frase, que eu não lembro de qual cineasta que é, mas não existe filme velho, existe filme que a gente ainda não viu. E é isso que é o cinema, o poder do cinema, a gente está sempre redescobrindo coisas. Então, existe esse frenesi, né? Eu até escrevi sobre isso esses dias, esse querer botar os filmes em dia, de estar sempre em dia com a literatura, com o cinema, com as séries. E hoje em dia as opções são enormes. Antes, para a gente estar em dia com os filmes, você tinha que ir ao cinema. Assim, né, tipo, para você estar em dia com um livro, você tinha que ir até uma livraria. Hoje em dia, a gente já tem acesso a 1 milhão de streams, a gente consegue comprar livros pela internet, está tudo muito mais fácil, as opções são muito maiores, então a gente acaba se perdendo e aumenta a nossa ansiedade para dar conta de tudo, aquela sensação que a gente precisa dar conta de tudo. Não precisa, tá tudo bem. A gente não é obrigado a ver o último lançamento, a gente não é obrigado a ler o último livro da moda, a gente tem que saber dosar também o que faz bem para a gente. O Tadeu e a Lua, no episódio inicial do Rabiscos agora, de 2022, eles falaram sobre isso, que a gente não precisa ler tudo o tempo todo, a gente não precisa colocar uma pressão para estar sempre em dia com a nossa leitura, para terminar livros que a gente não tá fluindo para a gente, e é isso, sabe? A gente já tem tantas obrigações no dia a dia, tantas obrigações de pagar em relação com a família, os filhos, os maridos, mulher, emprego, prazo, que a gente tem que dar uma forma, ó, eu não tenho que, mas assim, de certa forma, nós temos que procurar aliviar o peso sobre a literatura, sobre o cinema, sobre a arte, e seguir no nosso ritmo. Eu acho que isso é o mais importante, é seguir o ritmo do que nos faz bem. Eu estava, como comentei, vendo muito filme para o podcast, ali no final do ano, e não estava lendo tanto quanto eu gostaria. E agora, nesse início de 2022, estou buscando um equilíbrio, tentando ler mais poesia, ler mais mulheres, ler mais autores contemporâneos, e ter sempre algumas metas para buscar, mas não ficar presa a essas metas. E o meu livro foi uma construção de filmes que eu gostava, outros que eu conheci e acabaram entrando no livro, mas claro que faltou muita coisa. Eu já estou trabalhando no segundo volume, eu estou trabalhando em outros livros. A questão da arte, da escrita, da literatura, do cinema é que nunca tem fim, né? A gente sempre está na busca. E quando eu fui fazendo esse livro, eu fui percebendo alguns padrões. Por exemplo, eu percebi que muitos dos filmes são baseados em livros. Isso diz muito sobre mim também, né? Escrever um livro é muito reflexo de quem a gente é e do que a gente vislumbra para o mundo. Eu vi que tinha muito de mim muita literatura. Eu percebi que tinha muitos autores que se repetiam, padrões que se repetiam de história. Então, às vezes, eu queria mudar. Por exemplo, no meu livro tem 3 filmes sobre professores, mas eu não queria usar a mesma perspectiva desses livros. Eu queria trazer novas perspectivas sobre, vamos falar sobre professores, sobre aulas. Então, eu quis mudar a perspectiva. Isso também me ajudou a enxergar os filmes com novos olhares. Outra coisa que eu acho incrível, vocês vão ver que vai ter um episódio super especial que eu vou trazer O Segredo dos Seus Olhos, que está no meu livro, vou começar por ele, inclusive, eu ia sortear, né, mas O Segredo dos Seus Olhos merece. Só para quem tiver curiosidade, eu tenho alguns exemplares comigo, mas tem para vender na Amazon, acho que até estante virtual, é um livro que já tem um tempo, né, e que eu gosto muito. Deixa eu achar aqui, enquanto eu não acho O Segredo dos Seus Olhos, eu queria dizer o que eu estava falando sobre ele. É um filme que eu revi depois de muito tempo e que mudou completamente para mim a forma de o que o filme representa. Eu consegui enxergar detalhes, talvez por já saber a história, né? Já saber o enredo, eu consegui perceber detalhes de filmagem e outras coisas que, com a maturidade pessoal, né, de idade e cinematográfica, eu fui conseguindo identificar, né? Foram portas que foram se abrindo. No meu livro, eu começo a falar do cinema argentino, que esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, atual melhor filme internacional, e é um filme muito marcante, muito forte. Eu coloco até que a história toda é marcada pela paixão, sobre as formas de paixão, as formas de ver a vida, de ver a morte. É um filme incrível. Coloco assim, a paixão que habita em nós permanece ali para sempre, que possa ser alimento para uma vida feliz e realizada. É um dos filmes argentinos que eu mais gosto, sim, eu acho o cinema argentino muito forte, ele tem filmes muito interessantes, como Relatos Selvagens, Conto Chinês, ele foi de branco com o Darim também,
E a gente, com essa possibilidade de streamings, a gente consegue ter acesso. Até teve um episódio que eu fiz, que mais faz um tempo, vocês devem ter visto, que eu falava sobre os streamings, sobre essa questão da locadora e como isso mudou. Hoje em dia, a gente tem streamings muito famosos, como a Netflix, como a Amazon, que são os mais comuns, né, assim, digamos, né? Agora tem a Disney Plus, a Star Plus, que é uma filial da Disney, com conteúdo mais adulto, que a Disney comprou da Fox, da Hulu. Nós temos também a HBO Max, tem todo o conteúdo da Warner. E todos os outros canais que têm seus streamings, né? A Fox é da Disney, então tá na Disney também. Mas tem 3 streamings que eu gosto demais, assim. E por sorte, né, como eu trabalho aqui no podcast e falando sobre cinema, eu tenho parceria com 2 deles, que é o Reserva Imovision, ou Imovision, que é um streaming muito bom, tem filme contemporâneo, filmes muito interessantes, vale muito a pena. Às vezes, assim, você não vai assistir, pega um período que você vai ver, assina aquele mês, assiste e depois cancela. Eu tenho feito isso com alguns, como a Telecine, eu fiz, a própria Disney. Eu acho que às vezes a gente não é um streaming, que tem um tipo de filme que você vai assistir com frequência, não compensa ter sempre. Então, assina algumas vezes, cancela, assina outros. Eu tenho parceria também com a Belas Artes à la carte, que é do Cinema Petra Belas Artes de São Paulo, que tem filmes clássicos também, filmes muito legais. Quem quiser acompanhar mais, eu estou sempre botando dicas desses filmes no Cartas de Carolina. E também, para mim, né, é bom conhecer outros diretores, outra forma de cinema. E o terceiro streaming que eu gosto demais é a MUBI. A MUBI também tem filmes bem legais de outros países, de outras épocas, né? Como eu falei, nem todo filme, o filme não é velho, ele só não foi visto. Por exemplo, Asas de Desejo, é um filme que é o filme que, digamos, inspirou Cidade de Deus, né, da Meg Ryan e do Nicolas Cage, que não está no meu livro, porque eu não acho Cidade de Deus um filmaço. Já Asas do Desejo eu acho. Então, talvez o próximo volume já entre, ele é muito mais existencialista, ele fala de uma Alemanha ali pós-Segunda Guerra, tem toda uma questão de vida e morte, sobre o que a gente está fazendo aqui. Vocês sabem, né, que eu sou extremamente existencialista. Vou abrir aqui aleatoriamente Funny Girl. Gente, Barbra Streisand, rainha, né? Funny Girl, um filme de 68. A Barbra Streisand, ela compõe, ela canta, atua, dirige, ganhou já um monte de prêmios, ela é extremamente competente. E esse filme é a história real da Fanny Brice, que era uma comediante, e aquela história, né? A gente acha que é porque é comediante, a pessoa é feliz o tempo inteiro. E a Fanny Brice teve uma vida muito conturbada, né? Ela teve um relacionamento muito conturbado, ela era apaixonada pelo marido dela, e ele, até um certo ponto, conseguiu acompanhá-la, e depois a fama dela foi demais para ele começou a se tornar muito agressivo, ele tinha um relacionamento abusivo péssimo. Isso é um filme de ficção musical. Imagine como é que era na vida real. E é um filme que ela canta músicas que ficaram icônicas na carreira dela. Ela tem figurinos icônicos, a Barbra Streisand sempre usou unhas muito longas, cabelos, maquiagem, ela sempre esteve muito bem produzida, assim. E o que eu coloco aqui, ó, o que se destaca é que em nenhuma ocasião ela deixa se levar pela fama ou se anular para aqueles à sua volta, inclusive seu marido e grande paixão, Nick Arnstein. Fanny sabe quem é, valoriza-se e vai atrás do que quer, mesmo que isso custe algumas coisas que ama. É uma mulher forte, como tantas, né, da vida real, e a Barbra Streisand sempre busca valorizar essas mulheres fortes, assim como a Jessica Chastain tem feito agora nas escolhas de filme dela, sempre buscando mulheres fortes, como A Hora Mais Escura, o recente Os Olhos de Tammy Faye, como naquele filme que até está no meu livro também, aquele das Histórias Cruzadas, que eu acho lindíssimo. São atrizes que buscam trazer esse protagonismo feminino forte, que a mocinha não é simplesmente a mocinha, não está ali só para impulsionar a história do protagonista, para ser a namoradinha, para ser a mocinha em perigo. Ela tem uma história, ela tem um objetivo. E ela tem uma linha que às vezes não envolve um relacionamento amoroso. Como, gente? Você está vendo que é uma conversa aqui com vocês, né? Porque eu já estou em outros assuntos, não só meu livro. É a partir do meu livro, reflexões a partir do Cartas ao Cinéfilo. Mas as animações da Disney, eu vou trazer um episódio sobre animações, porque eu acho que a gente ainda subestima a animação, acho que é coisa para criança. E não é. Além das que eu já trouxe aqui, né, os animes que inspiraram tanto do Estúdio Ghibli, quanto que inspiraram filmes de Hollywood, como Matrix, como Origem, existem muitas, as animações a gente já se aprofundar em animais. Encanto vai vir num episódio vindouro, tá aí, uma história que não tem interesse amoroso para a protagonista, que é a Maribel. Valente não tem interesse amoroso. Frozen, tanto um quanto dois,
o interesse amoroso é da Anna, não é da Elsa. Em Raya e o Último Dragão, que é um filme que eu adorei, achei muito, muito legal, também não tem interesse amoroso para o protagonista para Raya. Então, assim, são protagonismos femininos que não necessariamente implicam um relacionamento amoroso. Pode ter, e se tiver, que legal. Mas isso também nos empodera como mulheres modernas, que também não vivem para buscar um casamento, como a Cinderela buscava, como a Branca de Neve, como a Bela Adormecida. São animações modernas que procuram refletir a mulher moderna, que está procurando uma vida feliz, completa e realizada. E se aparecer um parceiro, uma pessoa que queira acompanhá-la nessa jornada, ótimo. Mas se não, não é esse o objetivo da vida dela. Então, filmes como Funny Girl, da Barbra Streisand, que foi da onde eu comecei essa reflexão, já nos mostram isso, que um relacionamento amoroso faz parte de uma vida feliz, completa e equilibrada, mas ela não é a vida toda. Próximo filme que eu abri aqui, aleatoriamente, é A Luta pela Esperança, também conhecido como seu nome original, Cinderella Man, de 2005. Um filme muito legal. Quando eu escrevi essa crônica, eu estava fazendo boxe. Eu fiz boxe por 4 anos, inclusive um beijo para o professor, para o Cris. E eu era uma menina do balé, eu vim do balé, depois eu fiz pilates, sempre fui uma pessoa da arte, da música, nunca gostei de academia. E o boxe foi uma experiência incrível para mim. Primeiro que eu não sei como é que eu tive aquele preparo físico, porque é muito difícil dar conta de uma aula de boxe, é muito intensa, mas eu adorava, eu me superei em muitos momentos, eu percebi toda a filosofia por trás da aula, do boxe, da luta. E esse A Luta pela Esperança é um filme muito legal, muito bonito. Quem é o protagonista é Ai, gente, é o Russell Crowe e a esposa dele é a Renée Zellweger, e é um filme na década de 20, e ele chega na depressão ali de 29 e 30, e ele tem que sobreviver, tem que fazer tudo o que ele pode para conseguir dar alimentação e calefação, porque é uma parte gelada da cidade, para a família dele, ele tem que recomeçar. Então é um filme sobre boxe, mas ele fala mais especificamente sobre as batalhas da vida, né, sobre as intempéries e todos os reveses que a gente vai passando na vida, e como a gente tem que se reinventar, a gente tem que se superar, e como as pessoas à nossa volta também nos ajudam nesse processo, como a gente precisa de pessoas, né, à nossa volta nesse processo, né. Então eu coloquei aqui, quando se está na escuridão, seja metaforicamente ou não, basta uma chama para causar um incêndio, o desafio é acender o fogo. É você ir atrás, é você levantar, é você lutar. Luta pela Esperança nos ensina a usar as adversidades como vantagem, a nunca desistir, não importa a dificuldade, a manter nossa essência intacta, a nos superar quando pensamos que atingimos nossos limites. E eu concluo dizendo, no fim, chegamos a uma conclusão. O boxe da vida é simples, não basta saber bater, é preciso aguentar o soco, cair e levantar sempre. Então, é um filme daqueles que a gente está meio para baixo, que joga a gente lá para cima, mostra uma vida de uma pessoa. Gosto muito desses filmes sobre vida, sobre histórias que pessoas que tiveram que reinventar e ir atrás. Vocês devem ter ouvido no episódio final do ano passado, com o Tadeu, que a gente fez uma retrospectiva do ano, que foi um ano muito difícil para todo mundo, foi para todos nós, né, como sociedade, mas cada um de nós tem a nossa luta pessoal. E às vezes a gente quer lutar sozinho, a gente não quer impor ao outro a nossa luta, a nossa dificuldade, a gente acha que vai atrapalhar, ou que vai dar mais do que a pessoa pode carregar. Mas quando a gente luta com alguém do nosso lado, é muito mais fácil, a gente consegue se erguer, ou às vezes a gente consegue enxergar uma saída que a gente não estava vendo. Então, esse filme traz muito isso, é um filme que eu gosto bastante, e talvez não seja tão conhecido, né? Eu acho que quando a gente fala de boxe, a gente lembra do rock, mas esse é um filme que é muito legal, chama Luta pela Esperança. Eu abri aqui agora num outro filme que eu acho, assim, um dos meus filmes favoritos, que é o Show de Truman, o Show da Vida, The Truman Show, de 98, com Jim Carrey, Ed Harris, eu ia falar outra pessoa, confundi aqui a atriz, mas enfim. Esse filme, para mim, é assim, ele é meio Matrix, meio Westworld, meio Free Guy, né, o novo filme do Ryan Reynolds, que eu achei incrível também, uma diversão muito legal, inteligente. E o Truman mora numa vida que ele tem uma rotina, todo dia tem uma rotina, ele fala a mesma coisa, ele cumprimenta as mesmas pessoas, ele vai para o mesmo lugar trabalhar, é aquela coisa cíclica, como se ele estivesse preso como uma rodinha de hamster mesmo.
Até que ele começa a perceber que aquela vida dele tá muito certinha, tá muito redondinha, e tem alguma coisa errada. Algumas pessoas começam a falar para ele que a vida dele não é real e de repente elas desaparecem. Basicamente, o Truman é um show. Ele nasceu e foi criado dentro de um programa de TV, um reality show da vida real, que todos são atores, e ele não sabe. Então, todo mundo observa uma coisa muito Big Brother, assim, só que o filme é de 98, né? O Big Brother, acho que é mais ou menos essa época que surgiu na Holanda, né? Mas veio para o Brasil um pouco depois. E é muito sobre essa questão de como a gente, às vezes, se coloca em ciclos, como a gente se coloca nessa rodinha do hamster, e a gente não percebe que a gente está vivendo uma vida tão limitada e que a gente tem potencial para viver uma vida muito maior. Eu coloco aqui, eu explico mais ou menos isso, né? Daí vem a minha reflexão a partir do filme. Muito semelhante à realidade, o Show de Truman é um filme que gera inquietações, questionamentos, dúvidas. É um reflexo de quem nós somos. E quem somos? Somos Truman, presos em um mundo moldado, criado para nós, do qual somente somos meramente passageiros? Somos os produtores que dirigem a vida alheia e esquecem da própria? Somos os telespectadores, vidrados em uma vida que não é nossa, mas que fazemos nossa por ausência de algo maior a preencher nossos dias? Truman é condicionado para permanecer onde está. Medos lhe são incutidos para que deixe a segurança de onde está, para que não deixe a segurança, a zona de conforto. Truman percebe que quem não tenta não erra, porém tampouco acerta. Ao sermos carrascos de nós mesmos, ao evitarmos conhecer zonas fora do conforto, podamos nossas asas, sabotamos nossas chances. Deixar o conhecido é assustador, mas necessário. Permanecer na aparência de segurança pode até ser confortável, mas não é real, verdadeiro e de fato feliz. A liberdade traz em si escolhas, tentativas, chances de não dar certo. Ao mesmo tempo, entrega a caneta de sua vida. Afinal, você é o autor de sua própria história. Eu termino com uma frase meramente clichê, mas é verdade. Quanto tempo a gente passa para perceber que a gente escreve a nossa própria história? Que se a gente está no emprego que não nos faz feliz, que a gente deve buscar outro. Se a gente está morando numa cidade que a gente não gosta, que a gente deve ir atrás. É claro que não é aquela coisa de filme que a pessoa põe tudo numa mochila e se manda mundo afora. A vida real não tem dessas, né? A gente precisa planejar, eu sou uma pessoa muito racional, todas as minhas decisões eu penso, eu planejo, mas chega um ponto que a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que saltar do penhasco, a gente tem que se arriscar. Qualquer analogia que você queira usar, a gente tem que ir. É aquela coisa da jornada da ação, da jornada do herói, a gente tem que seguir a ação, a chamada pela ação vem, e a gente tem que ir atrás. Se a gente não for, a história nunca vai andar, a nossa história nunca vai acontecer. No episódio da Jornada do Herói, que eu fiz com o Virgílio, a gente estava falando como a Jornada do Herói é a nossa jornada, é a jornada das nossas vidas. E tem gente que nunca dá esse primeiro passo, ela fica ali naquele primeiro passo, dos 12 passos que o Joseph Campbell fez, e não sai dali, e a vida não acontece, e nada acontece. Aí chega no final da vida, a pessoa para e olha para trás e fala, meu Deus, o que aconteceu, o que eu vivi? Porque se vocês forem ver nesses filmes, como Bucket List, e esses filmes de final de vida, normalmente as pessoas param e lembram de momentos muito específicos, assim, tipo, era aquele pôr do sol no Himalaia, sei lá, ou aquele dia que eu estava tomando café com a minha neta, ou do dia que eu vi minha mãe colhendo flores no jardim, ou no dia que meu marido ou minha esposa estava usando aquela roupa nova que ficava bonita no meio da festa. São coisas muito específicas e muito significativas. E quase sempre tem a ver com pessoas e momentos. Não tanto com realizações profissionais, não tanto com gastos, com dinheiro, né? Então, eu acho que a gente tem que se permitir ter experiências, tem que se permitir mudar. Hoje em dia as coisas são muito mais fluídas, as idades estão muito mais fluídas, então a gente pode mudar de emprego a qualquer hora, a gente pode entrar num novo relacionamento a qualquer idade. É possível a gente se reinventar em busca de ser mais feliz, mas principalmente de busca de ser mais quem a gente é. E o Show de Truman, ele incita a gente a fazer isso. A cena final do Truman é isso, é esse passo para a liberdade, para o incerto, para o desconhecido, passo para existir, passo para viver, melhor dizendo, porque existir ele já estava, mas faltava ele viver. Então, recomendo demais, gente, demais. Hoje eu estou muito filosófica, mas é que esse meu livro tem muito disso, e isso me incita a falar que são só filmes que eu gosto demais. Eu quero começar, na verdade, agora eu vou escolher, eu quero falar do primeiro livro, primeira crônica, do primeiro filme que tem no livro, eu escolhi, ele foi começado por essa crônica. Depois eu mudei um pouco a ordem, não está na ordem que foi escrito necessariamente.
mas esse foi, que foi A Garota no Trem. Ele é baseado no livro, é um filme Aí, eu tô esquecendo o nome das atrizes, ainda bem que tem minha colinha, né? Porque normalmente eu coloco aqui o nome dos atores. É com a Emily Blunt, e é uma história que em si é mais um thriller, um drama e tal. Mas o que eu gosto demais desse filme é a perspectiva, é a noção de perspectiva. Eu vou até ler esse parágrafo para vocês, para não ficar tão chato, eu quero ler só esse parágrafo. O que mais me chamou a atenção foram os questionamentos acerca do que enxergamos e o que criamos a partir disso. Para você que não viu o filme, em linhas gerais, a protagonista vai e volta do trabalho todos os dias de trem e acaba passando pelas mesmas casas. Durante o trajeto, vislumbra da sua janela instantes de vida sobre os quais passa a fazer presunções e a ter certeza sobre situações baseadas apenas no que ela acredita ser verdade. Isso porque a interpretação que ela passa a fazer dos fatos reflete seu interior, seus anseios e, sem querer entregar o final do filme, na maioria das vezes, não se mostra acertado. A personagem da Emily Blunt nesse filme, ela vê algumas situações quando ela passa pelo trem, e ela começa a criar coisas em cima disso. E para mim isso é a realidade que a gente vive hoje. São as redes sociais, a gente vê flashes, a gente vê frames, trechos, recortes de vida e de existência, e a gente preenche tudo aquilo com quem nós somos, com os nossos anseios, com as nossas projeções, com a nossa visão de mundo. Então a gente idealiza pessoas, a gente cancela pessoas, com base nisso, com base numa fração do que é, com base no que nas imagens projetadas na nossa caverna. Já dizia Platão, né? É preciso sair da caverna para enxergar a verdade. E as redes sociais são isso, assim. Por isso que eu prezo tanto pela saída das redes sociais, por conversar, nem que seja pelo WhatsApp, por conversas presenciais, por conversas em que a gente realmente possa conhecer as pessoas com quem nos relacionamos. Não todas, né? Tem gente que tá bom ali, aquele recorte já tá suficiente. Mas se a gente quer alguma coisa a mais, a gente tem que ir em busca de algo a mais. Se relacionar, viver, é ir atrás, é se doar, é se entregar, é se abrir, é dar uma chance para a vida poder entrar. Porque enquanto a gente só permanecer olhando o mundo através de uma janela, a gente sempre vai ver recortes, fração de uma coisa que é muito maior e muito mais real. Então, esse filme é muito isso, assim, para mim. E eu adoro demais essa percepção que o filme tem. Eu vou escolher agora, bem aleatoriamente, o último para a gente caminhar para o final dessa conversa. Eu poderia falar sobre cada um desses filmes por muito tempo. Eu vou pegar aqui um filme brasileiro, né, que eu falei para vocês que eu quero trazer demais. O meu livro tem alguns, e esse que eu coloquei aqui, que eu gosto demais, é Elis, o filme de 2016. A Elis Regina também foi uma mulher assim, incrível. Muitas pessoas conhecem-na apenas como cantora ou a mãe da Maria Rita, mas ela foi ativista, ela viveu numa época de ditadura que tem muitos reflexos no que a gente vive hoje, né? O tentar calar o artista, calar a mulher. E esse filme traz algumas frações, né? Como toda a biografia, não dá para a gente falar sobre uma vida inteira, mas a gente consegue ver frações de uma vida e conhecer um pouco mais daquelas pessoas que já nos deixaram. E eu coloco no livro, Elis foi sangue, suor e lágrimas, lutou pelo que queria, transgrediu, desbravou, e com seu enorme talento consagrou sua posição dentre os grandes. Eu coloco sobre a Elis Regina, mas o filme da Hebe fala sobre isso, o filme da Nízia da Silveira fala sobre isso, são mulheres fortes, são mulheres brasileiras que estavam aqui. A Hebe, gente do céu, a Hebe foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela levou o debate sobre a AIDS no programa dela, numa TV aberta, ao vivo, contra não só a emissora, mas contra um governo ditatorial que não queria que ela falasse sobre isso, quando a AIDS estava, no começo, matando as pessoas e elas não entendiam por quê. Então, esse tipo de afronta que as mulheres fazem, né? Esse tipo de momentos de realmente se jogar para fazer algo em que elas acreditam, é algo que deve ser valorizado e ressaltado e destacado, e esses filmes trazem isso, eles mostram pra gente, olha, tá vendo essa mulher que você fica lembrando só do programa de domingo? Olha o que ela fez. E por isso que eu gosto tanto do cinema, é por isso que eu gosto tanto da literatura. E eu falo da Elisa aqui no livro, né? O que esses grandes artistas nos ensinam é que não podemos ter medo de ser quem somos e assumir o que queremos para a nossa vida e lutar por isso. Aceitar que as coisas são imutáveis não faz parte do artista, ele mesmo, uma metamorfose ambulante. O que essas cinebiografias nos mostram é que, apesar das dificuldades, vale a pena vivermos a vida que queremos, desde que de forma justa, honesta e verdadeira. Então, convido a buscar sua paixão e a segui-la, a ser um pouquinho mais artista e a deixar-se transformar também em um belo floco de neve.
Essa analogia é porque eu começo falando que artistas são flocos de neve esculpidos à mão, únicos, inconfundíveis. Então, para caminhar para o final aqui, eu quero falar para vocês. Tem um episódio sobre cinebiografias, que eu falo de outras, que é um episódio bem legal, dá para vocês procurarem lá. Mas, basicamente, gente, o cinema, a arte, a literatura são reflexos de quem nós somos. Então, eu relendo algumas passagens do meu livro, tem muita coisa que eu não lembro, porque eu meio que saiu de mim, assim, foi parar nas páginas, reflexo de quem eu estava, quem eu era naquele momento. Algumas coisas eu leio agora e falo, nossa, poderia ter feito diferente, mas esse livro é um reflexo da Carolina naquele momento. E todos esses filmes eu continuo amando, eu continuo vendo muito mérito neles. E eu acho que a arte é esse espelho de quem nós somos, ou principalmente de quem nós queremos ser. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse episódio, reflexivo sobre cinema, literatura, um pouquinho sobre cartas dos cinéfilos, é que a gente tem que se permitir mais, se permitir ser quem a gente é, ir em busca das nossas paixões, seguir o que faz sentido para a gente, falar o que a gente sente, abraçar mais nossos amigos, claro, né, com as medidas sanitárias pertinentes, mas metaforicamente abraçar, estar junto, estar presente. O mundo quase acabou e nós ainda não estamos numa normalidade, talvez a gente não esteja durante muitos anos. Então, vamos fazer o que nos faz bem, o que a gente sente que tem que ser feito nesse momento. Como eu digo, com responsabilidade, né? Não vamos fazer nenhuma loucura, mas às vezes loucuras são necessárias. Como diz, né, o Quitut, no Comer e Rezar e Amar, que é um livro que eu gosto demais e que também virou um filme muito bonito, às vezes perder o equilíbrio faz parte de uma vida equilibrada. Então, às vezes a gente precisa cometer loucuras, fazer uma viagem, fazer uma declaração de amor, mudar de emprego, fazer alguma coisa para deixar a nossa vida mais nossa. Então, eu agradeço a todos vocês que ouviram esse episódio, que ficou meio terapêutico, filosófico, existencialista, eu falando aqui pelos cotovelos, como sempre. Sou muito honrada, repito, de participar desse podcast. De todos esses filmes, eu diria para vocês, assistam todos. Mas eu vou indicar o último que tem no livro, o último que está escrito ali, que é O Sonho de Liberdade, que é um dos filmes que eu mais gosto, que fala sobre esperança. E eu vou terminar esse episódio agradecendo você que ficou até aqui me ouvindo, dizendo para ficar ligado nos próximos episódios desta cabine do filme, e eu termino com a última frase do meu livro Cartas aos Cinéfilos, do filme Sonho de Liberdade, The Shawshank Redemption, de 1994, que perdeu o Oscar para Forrest Gump, mas se fosse em qualquer outro ano, teria levado. Tudo se resume a uma escolha bem simples, ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer. Escolha a vida, ela se encarrega do resto. Tchau, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada e até semana que vem.